paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus, irmãos, por essa oportunidade de começar aqui, por ministrar a palavra do Senhor. Obrigado pelo seu convite. Meus irmãos, que Deus abençoe. Você que está com a sua Bíblia, abrindo Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Epístola de aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo número 10, quando você procura, primeiramente para uma Deus, essa oportunidade, para uma grande honra poder ser ministrando nessa noite, e que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos que aqui estão. Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, sobre a minha vida, por tudo que Ele é, e por tudo aquilo que Ele me dá de fazer. Sou muito grato a Deus. Quem achou que amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A tradução é um pouco diferente. E finalmente, meus irmãos, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quando ficar firmes, portanto, estás firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida com o braço da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos por essa cidade. Aleluia. Meus irmãos, o texto onde foi lido em Efésios, a epístola escrita pelo apóstolo Paulo, a palavra do Senhor vai nos mostrar e vai nos dar um direcionamento quando olhamos para essa epístola, que ela é diferente das demais que o apóstolo escreve. Em Coríntios, o apóstolo vem tratando sobre a doutrina da igreja, trazendo uma exortação para o povo. Falamos também em relação, aleluia, ao doutrina da igreja, não só isso, mas também sobre os dons espirituais, sobre, aleluia, aquilo que era o certo a se fazer mediante a palavra de Deus. Mas na epístola de Efésios, quando nós olhamos, ele escreveu, aleluia, essa epístola com o propósito de instruir os cristãos sobre o privilégio e a responsabilidade que é fazer parte da igreja. O apóstolo Paulo também fala na carta sobre a unidade da igreja, a graça de Deus, aleluia, a vida cristã, a prática e a ação do Espírito Santo da igreja. Glória. E quando nós olhamos, aleluia, para o livro de Efésios, nós vemos, aleluia, o apóstolo Paulo, aleluia, tratando com o povo, falando mais também sobre o poder dos céus, falando mais também sobre aquilo, aleluia, que o céu poderia agir ao nosso favor. E aonde foi lido, aleluia, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo vem nos mostrando, aleluia, nos dizendo, aleluia, revestidos de toda a armadura de Deus, para vencer o dia mau, para vencer o maligno, para vencer as potestades, porque a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, aleluia, do inimigo, as potestades malignas e as trevas desse mundo. Era Paulo olhando para a igreja dizendo: não vale, aleluia, somente ter o dom, não vale, aleluia, somente ter o Espírito, tem que estar revestido de toda a armadura do céu, tem que estar revestido de
toda a armadura de Deus. Se você pode dar uma glória a Deus nessa noite, aleluia, aleluia, eu glorifico a Deus, porque o apóstolo Paulo foi bem sábio em suas palavras, quando ele veio dizendo: revestimos de toda a armadura do céu, revestimos, aleluia, do capacete da salvação, da coraça da justiça, do escudo da fé, aleluia, para se cobrir contra os dardos do inimigo, contra os dardos do maligno. Infelizmente estamos vivendo um tempo a qual se busca por dons espirituais, mas não se busca mais pelas armaduras, aleluia, espirituais do céu. Mas eu acredito que nesta noite Deus está trazendo a memória de quem diz aqui: é tempo de buscar a armadura de Deus, é tempo de se revestir, aleluia, contra as potestades, aleluia, deste mundo, as potestades, aleluia, do maligno, porque o diabo está aí, aleluia, mas tem uma igreja que ora, que jejua, que busca, tem que estar revestido para combater o mal, para combater o inimigo, aleluia, para combater, aleluia, as potestades, aleluia, as trevas desse mundo. Eu posso sentir a graça de Deus nessa noite, eu sinto a unção de Deus nessa noite, e Deus está mandando dizer: ei, é tempo de se revestir da armadura do céu, é tempo de se revestir da armadura de Deus, é tempo, aleluia, de se revestir de toda a autoridade do céu, porque não basta somente ter o dom e ter enterrado, não basta, aleluia, somente ter a unção, aleluia, durante o culto, mas lá fora tem que ter a unção de Deus, lá fora tem que ter a armadura de Deus, lá fora tem que ter a proteção de Deus. Quer vencer o maligno lá fora, se revista, quer vencer, aleluia, as potestades que vem te afrontar lá fora, se revista, aleluia, quer viver, aleluia, e tomar, aleluia, um posicionamento perante a presença de Deus, se revista. Glória. Porque como eu apresento Coríntios e Romanos, falando em cerca da ação do Espírito Santo, dos dons espirituais e doutrina da igreja, mas em Efésios ele vem dizendo que não basta somente ter dom, não basta somente fazer parte da igreja, não, tem que estar revestido, tem que estar cheio do poder, tem que estar cheio da graça, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, para vencer o dia mal, para vencer, aleluia, as potestades. Num contexto a gente vê, aleluia, onde Paulo vem citando sobre as armaduras, aleluia, ele não vem falando somente, aleluia, sobre as armaduras, ele vem falando também que a nossa luta, aleluia, não é contra a carne e nem contra o sangue. Muitas das vezes pensamos como cristão que a nossa luta é somente, aleluia, com o nosso próximo, aleluia, por uma afronta que ele faz, aleluia, por um dedo que é apontado, por uma fala que é mal falada, e isso nos machuca, isso nos magoa, isso nos deixa triste, porque muitas das vezes é triste ver um irmão machucando o outro, mas Paulo estava dizendo: ei, a sua luta não é somente contra a carne, a sua luta não é somente contra as trevas desse mundo, não, mas é contra as potestades. É o apóstolo Paulo trazendo um despertamento para a igreja: ei, a sua luta não é contra o seu irmão da direita, não é contra o seu irmão da esquerda, mas é contra as potestades deste mundo. Enquanto estamos neste culto, há uma batalha espiritual, aleluia, para que você não venha entender essa palavra, mas Deus, aleluia, ei, se revista de todo o poder, se revista de toda a autoridade, coloca o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, aleluia, porque enquanto você estiver revestido, nenhum mal vai tocar a tua casa, nenhum mal vai tocar a tua família, nenhum mal vai atingir o teu coração, porque você vai estar blindado
pés ao alto da cabeça. Aleluia, está revestido de toda a armadura do céu. Quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que nenhuma potestade, aleluia, nem o mal, nada pode nos abalar. Por que, meu Deus, você está dizendo isso? Porque quando o crente é cheio da unção de Deus e carrega a armadura do céu, as armaduras espirituais, aleluia, ele entende, aleluia, que nada pode tocar ele, porque ele não está guardado, aleluia, somente, aleluia, na unção, não, mas ele também está guardado sobre uma graça sobrenatural, uma graça que vai além, aleluia, do que o ser humano possa imaginar. Porque quando estamos revestidos de armadura, o inimigo pode até bater, mas ele volta para trás. Quando estamos, aleluia, revestidos com a armadura, o inimigo, ele pode até tentar soprar para destruir, mas ele volta para trás, porque nós estamos blindados pela armadura do céu, pela armadura de Deus. Aleluia, o inimigo muitas das vezes tenta de uma maneira, tenta de outra, mas não consegue, porque estamos, aleluia, blindados por uma armadura espiritual. Quando nós olhamos, aleluia, para essa palavra de Efésios, nós vemos, aleluia, que em meio à batalha, em meio à guerra, não tem como o cristão ficar sem a armadura espiritual. Por que, Daniel? Porque muitos são as setas, muitos são os laços, muitas são as armadilhas, muitos são, aleluia, os grandes que o inimigo vem para tentar destruir a vida daquele que exerce o ministério. Quando não consegue atingir ele, atinge a família, aleluia, mas aquele que prepara uma armadura espiritual, aleluia, o inimigo, ele pode bater no filho, na filha, mas quando, aleluia, o crente que está com a armadura de Deus chega perto, o inimigo vai em retirada, porque ele carrega a presença do Espírito, aleluia, do meu amigo Espírito Santo. Ele carrega a presença do nosso amigo, o nosso intercessor Espírito Santo, aleluia, e aonde há a armadura de Deus, o inimigo não vai prevalecer, o inferno não vai prevalecer, o inimigo não vai tocar. Porque, Daniel, você está dizendo isso? Porque a armadura de Deus, a palavra do Senhor, é como uma espada de dois gumes. Quando ela toca, aleluia, no profundo da alma do ser humano, não há potestade que fique de pé e resista ao poder da palavra. Não há potestade e não há nada que fique de pé diante, aleluia, o poder da palavra. Não há nada que possa impedir o mover, aleluia, extraordinário da palavra. Quando nós olhamos, aleluia, para, aleluia, o mundo, as iniquidades, aleluia, dessa geração, nós vemos, aleluia, que a cada dia que passa é necessário estarmos cada vez mais revestidos, é necessário, aleluia, estarmos cada vez mais fortes, aleluia, perante a presença do Senhor, não dando brecha, mas sempre vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando, porque quando estamos em oração, Deus, ele derrama sobre a nossa vida a unção dele, a graça dele. E quando nós pedimos, Senhor, derrame sobre mim a tua armadura, Deus, derrame sobre mim, Senhor, a luz do teu escudo, a tua palavra, para que o inimigo não venha tocar. Aí nós venhamos sentir, aí nós venhamos viver, aí nós venhamos contemplar aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode realizar, aquilo que Deus pode operar. Porque quando não estamos firmes na armadura, o inimigo vem do céu, mas quando estamos com a armadura, oh glória, nós podemos contemplar as maravilhas de Deus Pai para conosco. Nós podemos ver, aleluia, a luz do sacrifício a qual Cristo fez na cruz do Calvário. Nós podemos sentir os efeitos do sangue que foi derramado na cruz pela minha e pela tua vida. Nós podemos sentir a manifestação de Deus, aleluia, sobre a nossa casa, sobre
Só oramos quando já está quase derrotado. Só oramos, aleluias, quando está difícil chegar. Mas Paulo vinha trazendo para os irmãos que não era somente dar um culto a Deus, mas devia se revestir dentro e fora de tempo. Porque muitos também naquela época não buscavam, aleluias. E Paulo escreveu essa epístola de Efésios. Alguns historiadores dizem, na época que ele estava preso em Roma, estava no cativeiro de Roma, ele escreveu essa carta para os cristãos, não somente de Efésios, mas de Efésios e região. E a palavra do Senhor, aleluia, é bem clara, aonde foi hoje, em Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder do céu e salvação para todo aquele que crê. Aleluia, quando nós entendemos essa palavra, a gente se reveste, a gente se reveste. Quando nós entendemos, aleluia, que o poder do céu está sobre a nossa vida, a gente se reveste. Quando nós entendemos, aleluia, que a palavra do Senhor, ela é o nosso guia, ela é a nossa armadura, ela é, aleluia, o nosso porto seguro, o nosso pronto socorro, nós entendemos, aleluia, que nos revestimos. Mas quando o crente não entende isso, é difícil. Por que é difícil? Porque ele se isola, ele não lê, ele não jejua, ele não ora. Aí quando chega o dia difícil, ele fala: pastor, ora por mim. Pastor, vai fazer uma campanha para a minha vida, mas ele não faz a campanha, ele não ora. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo: se você se revestir, se você se revestir, você quer viver o extraordinário, você não vai mais depender de oração de ninguém, porque você vai estar cheio até o plano da glória de Deus, da graça de Deus. Aleluia. É o apóstolo Paulo dizendo: a força não está, aleluia, somente em ir ao culto, mas está em ler, está em meditar
quer ser revestido toda armadura, faça o que ninguém quer fazer. Porque hoje muitos não querem mais orar. Você vem na oração, tem 1, 2, Pedro, Tiago e João. Quer ser revestido, ser diferente. Quer ser revestido, faça a diferença. Quer ser revestido, se alimente da palavra do céu, do alimento espiritual. Quer ser revestido, obedeça a ordem de Deus sobre a tua vida. Se Deus te chamou para profetizar, profetiza. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para louvar, louva. Se Deus te chamou, aleluia, para sair para o campo missionário, saia. Porque se Ele te chamou, Ele garante, aleluia, a vitória em nome de Jesus. Se Ele te chamou, Ele vai te revestir. Se Ele te chamou, Ele vai, aleluia, derramar do poder e da glória dele sobre a tua vida, para onde você pisar a planta dos seus pés, o extraordinário acontecer, aleluia, o sobrenatural acontecer. Oh glória, vivemos, aleluia, o que é o sobrenatural do Senhor. Nós vemos, aleluia, quando Paulo andava, a sombra dele curava os enfermos, aleluia. Se você ser cheio, se encher, aonde você passar, vai haver milagre, vai haver transformação, vai haver cura, vai haver, aleluia, libertação, porque o que está dentro de você, aleluia, é maior do que você, é maior, aleluia, do que qualquer potestade, é maior, aleluia, do que qualquer principado, é maior, aleluia, do que qualquer batalha em guerra espiritual, aleluia, é a armadura do céu, aleluia, é a palavra de Deus que está em seu coração, aleluia. Grandioso e soberano. Nós olhamos para essa palavra, nós somos, porque nós somos cristãos pentecostais, devemos fazer nos dias atuais, para que não venhamos perecer quando o dia mau chegar, mas que venhamos sempre estar cheios, aleluia, do Espírito, para que quando o dia mau vir, quando os dardos do inimigo vir, nós venhamos permanecer de pé, pela graça e pela misericórdia de Deus Pai. Deus abençoe.